O objetivo desse vídeo consiste na abordagem do tema 1097, que trata acerca da redução da jornada de trabalho de uma mãe que possui uma filha com transtorno do espectro autista. Primeiramente, cabe aqui ressaltar a Lei 12.764 de 2012, que inclui uma política nacional de proteção aos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Essa lei, ela vem caracterizar no inciso 1 e no inciso 2 o que vem a ser esse transtorno. De modo que no inciso 1 caracteriza como sendo aquela deficiência persistente, clinicamente significativa na comunicação e na interação social, de modo que há uma ausência na reciprocidade social e também há uma falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Já no inciso 2, caracteriza como sendo aqueles padrões restritivos e repetitivos, comportamentos, atividades ou interesses, sendo aqueles comportamentos incomuns ou estereotipados. Além disso, também há uma excessiva adesão a rotinas, comportamentos ritualizados, interesses restritivos e fixos. Diante disso, a mãe ela vem requerer o seu direito à redução da jornada de trabalho em 50% para poder cuidar da sua filha. A sua filha que possui o transtorno do espectro autista e ela não possui apenas limitações sociais, como também limitações cognitivas, o que a impede de realizar sozinha funções básicas do dia a dia, como a higiene pessoal e a alimentação. Ao longo desses anos, a mãe ela vem se desdobrando para conciliar o seu trabalho com os cuidados com a filha. A priori, ela teve o seu pedido de redução da jornada de trabalho negado sob a justificativa de que não havia nenhum respaldo legal que a amparasse. No entanto, cabe frisar que não pode a criança esperar que haja venha se cobrir essa lacuna, tendo em vista a perda no seu desenvolvimento. Diante disso, nós faremos algumas abordagens com argumentos favoráveis à redução da jornada de trabalho dessa mãe, bem como que isso não afete os seus proventos. Ademais, conta nos autos que Priscila é um exemplar funcionária pública e cumpre com zelo e presteza as suas funções. Porém, com o nascimento da filha Gabriela Marins Luciano em 2008, tem-se iniciado os cuidados essenciais com a garota, o que faz jus ao pedido pleitado. Além disso, a diminuição da jornada de trabalho visa garantir o interesse da criança e não da mãe, de modo que negar corresponde ao mesmo que restringir os direitos da criança. Conforme apresenta o artigo 7º e 2º da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que dispõe que, em todas as ações relativas a crianças com deficiência, superior interesse da criança receberá consideração primordial. Para tanto, cabe analisar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada em 2008, é equivalente às emendas constitucionais, sendo que os direitos nela previstos possuem status de direitos fundamentais, uma vez que o Brasil é signatário da mesma. Diante disso, o argumento de que não há uma previsão legal em âmbito estadual que enquadre a atender o pedido da autora não pode prevalecer, uma vez que a Convenção possui superioridade em relação à lei estadual. Assim, o artigo 28 da Convenção, que trata acerca dos padrões de vida e proteção social adequados, aduz que os Estados-partes reconhecem o direito da pessoa com deficiência a um padrão de vida adequado para si e para sua família, como a melhoria de suas condições de vida, e tomarão todas as providências necessárias para guardar e promover a realização desse direito. Além disso, o artigo 227 da Constituição Federal assegura que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança os direitos à convivência familiar, à dignidade e o respeito. Desse modo,
como apresenta aos autos, a mãe é de suma importância na realização dos tratamentos e a saúde da criança se encontra agravada, tanto por não ter uma legislação especial sobre o assunto, quanto pelas inúmeras sentenças judiciais contrárias ao direito da criança, sendo baseadas em mero legalismo. Ademais, é comprovado cientificamente que as terapias e cuidados médicos surtem maior efeito até a adolescência, que é quando o cérebro ainda tem plasticidade, e que após esse período o quadro de Gabriela não teria melhoria, sendo importante destacar que ela já se encontra com 10 anos. Portanto, é uma corrida contra o tempo e as mazelas estatal. Já no que se refere à irredutibilidade de vencimentos, ou seja, a compensação remuneratória, pode-se dizer que a redução do salário é outro fator que prejudicaria os interesses da criança e da sua família. Porque a criança, quando ela está nesse estado, que é a síndrome do espectro autista, ela necessita de inúmeros tratamentos médicos, os quais não são custeados pelo Estado, como, por exemplo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentre outros, sendo que esses tratamentos, eles visam uma melhora no quadro clínico de Gabriela. E é perceptível que esse tema não é novo no Poder Judiciário, porque tem muitas ações com o mesmo pedido, que é redução da carga horária sem diminuição salarial. Porém, o Poder Judiciário, ele sempre tem a mesma desculpa, que é relacionada à falta de lei sobre o tema. Mas é possível entender pelo teor das decisões que o Poder Judiciário, ele não atende a essas demandas de forma positiva, porque tem inúmeros funcionários públicos que estão na mesma situação de Priscila. Desse modo, todos eles teriam esse direito, o que resultaria em um enorme gasto financeiro para o Estado. Mas até quando o princípio da reserva do possível será usado para impedir a implementação do princípio do mínimo existencial e da garantia da dignidade da pessoa humana? Nesse sentido, é importante frisar que é preciso verificar quais são as doenças que poderão fazer jus a esse provimento do tema 1097 do STF. Porque nesse caso, como da mãe Priscila, a filha dela sofre de um grau de autismo severo. E como este caso torna-se de repercussão geral, caso venha a dar provimento, é preciso que verifique-se quais são as doenças que serão abarcadas por esse, uma vez que o Estado tem restrições a custear certos custos, e só assim o Estado poderá ter um equilíbrio. Ademais, é importante ressaltar que os autistas já possuem outros direitos, como a Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, que estabelece o atendimento preferencial aos autistas, como as pessoas acima de 60 anos, lactantes e gestantes, desde que esse apresente atestado médico com carimbo e assinatura do médico. Nesse sentido, é importante concluir, diante de todo o exposto, que a dignidade da pessoa humana é inerente a todo indivíduo, que, assim como diz o artigo 5º da Constituição, deve ser atingida a todos, sem distinção de cor, raça, etnia e entre outros, e sopesando assim o mínimo existencial e a reserva do possível fática e jurídica, uma vez que trata-se de um direito social ao indivíduo e um direito administrativo, uma vez que a mãe é funcionária pública e necessita dessa prioridade, como é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção dos Direitos Humanos, essa proteção integral às crianças e ao adolescente, e nesse caso mais ainda em se tratando de pessoas portadoras de deficiência, que é uma convenção que o Brasil assinou, tratando-se de um tratado que versa sobre os direitos humanos, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição.